Boa tarde a todos, sou Davidson Rocha novamente. Estarei dando continuidade às aulas de matemática. Estou com a minha câmera fechada por conta de estar no meu trabalho e para evitar qualquer tipo de divulgação aí de nome, de local que eu trabalho, enfim. Vamos ao que interessa, que é a matemática. Estarei novamente compartilhando a tela com vocês e dando continuidade às relações métricas num triângulo retângulo, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Estarei dando continuidade, mostrando para vocês como que eu calculo o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 45 graus. Eu não vou apenas falar a forma para vocês ou mostrar as respostas de cara, eu vou mostrar de onde que vem o resultado e por que que o seno de 45, por exemplo, ele é raiz de 2 sobre 2. Por que que a tangente de 45, por exemplo, ela é 1? Para que os alunos, para que vocês possam, caso esqueçam do resultado em si, vocês podem com as próprias mãos fazer a continha ali e chegar no resultado. Certo? Vamos lá então. Seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. Nossa figura aí, nós temos um quadrado, certo? Um quadrado ele tem algumas propriedades específicas. Ele possui seus 4 lados iguais, que eu chamei de L. Ele possui os 4 ângulos internos em 90 graus, ou seja, 4 ângulos internos retos. Está aqui, ó, esse ângulozinho aqui, 90 graus. Aqui em cima, se eu pegar ele por completo, também é 90 graus. Aqui em cima, onde está a minha setinha do mouse, também é 90. Aqui embaixo também é 90. Certo? Eu tracei aí a diagonal do meu quadrado. Chamei de X. Quando eu traço a diagonal do meu quadrado, eu estou dividindo o meu quadrado em 2 partes iguais. Estou exatamente traçando ali a diagonal e dividindo ele ao meio. Em consequência disso, eu tenho aí, ó, 2 ângulos chamados de A e que vão valer respectivamente 45 graus e 45 graus. Por quê, professor? Porque se o ângulo inteiro era 90 graus, quando eu traço ali a diagonal, eu divido ele ao meio. Em consequência disso, esse meu Azinho aí, ele vale 45 graus, certo? Então, a figura que eu tenho aí, depois de recortar ele ao meio, é um triângulo retângulo de lados L, minha base ali é L, a minha altura também é L, e a minha hipotenusa é chamada de X. Só que eu quero calcular a minha hipotenusa em função de L, ou seja, como que eu faço isso? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer o teorema de Pitágoras, onde eu pego a minha hipotenusa, elevo ao quadrado e igualo a soma dos quadrados dos catetos. Como assim, professor? Eu pego x ao quadrado, ele é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aí é a aplicação do teorema de Pitágoras. Caso vocês tenham dúvidas, podem avisar nos vídeos, entrar em contato com a coordenação, que eu faço uma videoaula apenas do teorema de Pitágoras, a demonstração dele, como que ele é aplicado. Vamos lá. Então, como eu disse, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Eu sei que L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Se x ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado, eu quero calcular o x. Então, eu sei que x vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Só que eu sei que a raiz de L ao quadrado é L. Então, o L sai da raiz. E o 2, como não tem raiz exata, ele permanece. Ou seja, x igual a L raiz de 2. Professor, mas eu aprendi que quando eu tenho x ao quadrado igual a alguma coisa, eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz dessa coisa. Então, eu não coloquei mais ou menos porque se trata de distância. Se eu sei que já é a distância,
x, que é a hipotenusa do triângulo, eu sei que a distância ela não pode ser negativa. Então, eu já tirei a parte negativa. Então, x é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, consequentemente, considerando só a parte positiva, x é igual a L raiz de 2, certo? Esse é o meu resultado para a diagonal do quadrado, né? E a hipotenusa do triângulo retângulo quando eu divido o quadrado em duas partes iguais. Então, minha nova imagem agora, eu vou trabalhar em cima dela. Eu tenho um triângulo retângulo, que nós já vimos na primeira aula que para ser um triângulo retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto, 90 graus, e eu tenho outros dois ângulos internos de 45 graus. Eu tenho um cateto aqui, que é a minha base, chamado de L, minha altura L, e a minha hipotenusa vai ser L raiz de 2. Vamos dar continuidade agora para eu mostrar aí como se calcula o seno, cosseno e tangente no ângulo de 45 graus. Tá, então a minha figura é essa daí que está na imagem aparecendo para vocês. Aí eu pergunto, professor, como que eu calculo o seno de 45 graus? Nós vimos na primeira aula que o seno ele é calculado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Consequentemente, se eu escolho o ângulo de 45 graus, o meu cateto oposto a ele vai ser L. E a minha hipotenusa vai ser L raiz de 2. Ou seja, o seno de 45 graus vai ser igual a L sobre L raiz de 2. Se eu cortar o L de cima com o L de baixo, eu vou sobrar 1 em cima e embaixo só raiz de 2. Ou seja, seno de 45 é igual a 1 sobre raiz de 2. Professor, terminou por aí? Não. Eu tenho que racionalizar. Por quê? Porque eu não posso ficar com o número, com a raiz ali no denominador. Eu tenho que tirar ela dali. Para tirar a raiz do denominador, o que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo isso, nós temos que a raiz de 2 vezes 1 é o próprio raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio raiz de 4. Raiz de 4, eu sei quanto que dá, é 2. Consequentemente, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, recapitulando, eu pego aqui, ó, escolho o ângulo de 45 graus. O seno, na primeira aula, nós vimos que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao 45 graus é L, tanto aqui, ó, quanto aqui. E a hipotenusa é fixa, que é o L raiz de 2. Eu corto esse Lzinho aqui com esse L daqui. Fica sobrando 1 sobre raiz de 2. Racionalizo. Raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Dando continuidade, o cosseno vai ser a mesma coisa, porém eu vou usar o cateto adjacente. Mas como no caso do triângulo, do ângulo aqui de 45 graus, tanto o cateto oposto quanto o adjacente vão ser iguais. Por quê, professor? Porque é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é o que possui os dois lados iguais. Consequentemente, esses dois ângulos internos são iguais. Ou seja, vai ser a mesma coisa. O cateto adjacente é L, a hipotenusa é L raiz de 2. Vou ter cosseno de 45 graus igual a 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar, fazendo a multiplicação, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 sei que é 2. Cosseno de 45 graus é a mesma coisa que o seno de 45 graus. Professor, isso ocorre em todos os casos de ângulos notáveis? Não, somente para o caso do ângulo de 45 graus, porque o triângulo é isósceles, então o cateto oposto e o cateto adjacente, eles serão iguais, pois os lados têm a mesma medida e os ângulos internos são os mesmos, são congruentes. E a tangente? Então, a tangente de 45 graus.
eu posso calcular como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porém, tem aquele macetinho que eu falei na primeira aula, que é calcular o seno de 45 graus sobre o cosseno de 45 graus. Qual que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. E qual que é o cosseno de 45 graus? Também é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, se eu tenho duas coisas iguais sendo divididas, qual que é o meu resultado? É 1. Quanto é 5 dividido por 5? 1. 6 dividido por 6? 1. 10 dividido por 10? 1. Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, também vai ser 1, certo? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. É uma aula bem simples também, mas de suma importância para que vocês saibam de onde que surgiu aí o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Na próxima aula, nós iremos abordar sobre o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 e 60 graus. Valeu, galera. Abraço.